sobre diluições das soluções. Hoje, o nosso tema de aula é este, está aqui no quadro, diluição em série de soluções, quer dizer, diluição de soluções em série. Ok, recordando o que é uma diluição de uma solução, vamos recordar, ok, diluição de uma solução é incremento do solvente, tá vendo? É incremento de um solvente. Incremento do solvente. Ok? Sem esquecer que quando a gente dilui uma solução é para diminuir a sua concentração, tá bom? É para diminuir a sua concentração. É para diminuir a sua concentração para obter uma concentração desejada. Neste processo, então, implica que haverá um aumento do volume. Implica que haverá um aumento de volume. Aumento de volume. Tendo em conta que a concentração diminua, o volume aumenta, mas a quantidade em massa, né? A quantidade em massa e em número de moles do soluto, classe massa, e número de moles dissoluto. Número de moles dissoluto. De moles dissoluto. Dissoluto mantém-se inalterado. Não se altera. Não se altera. Não se altera. Ok. Agora, sendo assim, o que é diluir uma solução em série? Diluir uma solução em série é fazer uma diluição de diluição, tá bom? É fazer uma diluição de diluição até obter uma solução desejada. Uma solução desejada é aquela em que houve uma diminuição da concentração com relação à concentração inicial da solução, tá bom? Então, esse todo o processo é muito rigoroso. É muito rigoroso. Ele é feito nos laboratórios, quer clínico ou não, de uma forma muito rigorosa, de tal forma que existem regras para tal. É preciso usar alguns materiais, material necessário para se efetuar essa diluição em série. Vamos colocar aqui, material necessário para se efetuar a diluição em série. Primeiro é preciso ter a mesa, aquilo que chamamos de estante. Estante para colocar então, para colocar o quê? Para colocar os tubos de ensaio. Tubos de ensaio. Para colocar os tubos de ensaio. Ainda mais, é preciso ter esses tubos de ensaio, devem ser marcados com uma caneta. Deve ser marcado com uma caneta. E também então, haverá transferência de volumes sucessivos ou não sucessivos nos tubos. Então, se haverá uma transferência, é preciso ter um instrumento que transfira esse volume. Chama-se pipeta, pipeta ou pipetador. Ok? Então, no princípio, é preciso ter um recipiente contendo uma certa substância concentrada. Então, vamos chamar de concentrado. Vamos chamar de concentrado. Então, é necessário ter esse material para se efetuar uma diluição
em série. Então, voltando para esse lado, diluir uma solução em série é ampliar o seu fator de diluição. Tá bom? É a diluição sucessiva, de soluções. Tá bom? Diluir uma solução é diluição sucessiva de soluções. Diluição sucessiva de soluções. De uma solução. Diluição sucessiva. De tal forma que amplia o seu fator de diluição. Amplia o seu fator de diluição. O seu fator de diluição. Diluição. Ok? Então, o que é isso de fator de diluição? Tá bom? O que é isso de fator de diluição? Vamos aqui. Deixa eu apagar essa parte. Vamos aqui resolver este exercício. Então, vejamos esse exemplo aqui. Diluição de uma parte de soro em 9 partes de salina. Aqui pretende-se diluir uma parte de soro em 9 partes de salina. Tá bom? É uma mistura. É claro que, por ser uma mistura, significa junção de volumes. Então, é este volume, tá bom? Uma parte de salina, uma parte de soro. Parte de soro, porque pretende-se diluir. Uma parte de soro em 9 partes de salina. Tá bom? Em 9 partes de salina. Para se obter uma solução final. É só acrescentar, porque são volumes, então vamos acrescentar. Teremos aqui 10 partes de solução final. Partes de solução final. Tá bom? O 10 a ser parte de solução final, então uma parte de soro, o soro será o nosso soluto e 9 partes de salina será o nosso solvente. O nosso solvente. Tá certo? Então veja só. Diluir uma parte de soro em 9 partes de salina, a gente obtém 10 partes da solução total. Agora, isto é uma proporção. Esse número 10, né, vamos chamar de diluição total. Diluímos uma parte de soro em 9 partes de salina para obter uma solução final de 10. Esse número 10 aqui, este número 10, é o nosso fator de diluição. Fator de diluição. Esse número 10 é o nosso fator de diluição. Então, eu vou underlinear aqui o nosso fator de diluição, ou simplesmente podemos determinar isto em uma razão ou em uma proporção, dizendo que na diluição de uma parte de soro em 9 partes de salina, a gente obtém esta proporção, que é equivalente a 1 por 10. Tá bom? 1 por 10. Então, o fator de diluição é 10. Significa que diluímos uma parte de soluto numa quantidade total de 10. 1 e
10, assim como 9, são volumes. São volumes. Então, na diluição de uma parte de soro e 9 partes de salina, a gente obtém uma proporção diluída de 1 por 10. Não 1 por 9. Então, 1 por 9 não será diluição. Tá bom? 1 por 9 será a nossa razão de diluição de soro para salina. Agora, 1 por 10 é diluição ou simplesmente proporção da diluição do soro para salina. Então, teríamos isto como a nossa proporção da diluição, tendo em conta que o número 10 é o nosso fator de diluição. Tá certo? Mas para entendermos melhor, vamos colocar aqui um esquema. Vamos esquema A, vou chamar de esquema A, onde a gente vai ter que colocar numa mesa ou num estante recipientes, tá bom? Que chamaremos de tubos, tá bom? Tubos, por exemplo, 4. Tendo em conta que a nossa concentração desejada obteve-se no quarto tubo de ensaio, tá bom? No quarto tubo de ensaio, ok? E esses estão colocados numa mesa, tá bom? Então, lá dentro do tubo contém um volume igual. Vamos considerar que eles lá dentro do tubo eles contêm um volume igual. Um volume, pode ser o volume da água, na mesma quantidade. Por exemplo, quanto? De 1 mililitro, e também 1 mililitro, 1 mililitro e 1 mililitro. Ok? Agora, pretende-se diluir o azul de metileno. Uma quantidade do azul de metileno, tá bom? O azul de metileno já é concentrado, é um concentrado do azul de metileno, vamos colocar aqui, azul de metileno. Uma substância, metileno, ok? Uma vez que ela é muito concentrada, então é possível retirar uma certa quantidade para o primeiro tubo, tá bom? Uma certa quantidade para o primeiro tubo, por exemplo, 0,5 mililitros de solução do azul de metileno para o primeiro tubo, ok? E se homogeneizarmos, tendo em conta que o primeiro tubo já tinha um outro volume de água, por exemplo, a 1 mililitro de solução. Agora, homogeneizamos e é sempre bom, como já dissemos, para não criarmos confusão, uma vez que os tubos são os mesmos, então é preciso usar a caneta para a gente marcar o número de tubos. Vamos considerar este como número 1, tá bom? Estamos a marcar os tubos. Este, o segundo tubo, este aqui, tubo de ensaio, claro. O terceiro e o último tubo é este aqui. Então, homogeneizando essa quantidade que foi introduzida no primeiro tubo, a gente verifica que a concentração desejada não é essa. Então, retira-se também, por exemplo, a mesma quantidade para esse tubo aqui, 0,5 mililitros. Homogeneizamos, também verificamos que a concentração desejada não era essa. Fazemos o mesmo, retirando a mesma quantidade desse tubo para o outro tubo, 0,5 mililitros. Ainda verificamos que não é aquela concentração desejada. Fazemos o mesmo, retiramos desse tubo a mesma quantidade de 0,5 mililitros, ok? Homogeneizamos, então aí ficamos satisfeitos, que a concentração que pretendíamos se obteve no quarto tubo, é claro. Pronto. Aqui, uma vez estamos a falar de proporções, há necessidade de conhecer qual é a proporção no primeiro tubo, chamaremos P1, qual é a proporção no segundo tubo,
qual é a proporção do terceiro e qual é a proporção do último tubo, tá bom? E essas proporções calculam-se, ok? Calculam-se e, neste caso, depende do fator de diluição. Depende do fator. Eu preciso conhecer o fator de diluição. Agora, como determinar o fator de diluição? Tá bom? Só para lembrar que diluição em série é diluição sucessiva de soluções de tal forma que amplia o seu fator de diluição. Agora, a ampliação pode ser ampliação exponencial, tá bom? Ampliação do fator numa proporção exponencial, tá bom? Exponencial, no caso em que não há variação dos volumes pipetados ou a serem pipetados, tá vendo? Não há variação de volume, tá bom? Agora, e há situações em que pode haver uma variação de volume, já serem pipetados ou pipetados, ok? Então aqui, nesse caso o fator de diluição é ampliado não exponencialmente, agora aqui não, tá bom? Aqui há variação de volumes a serem pipetados. Ok. Então, como determinar o fator de diluição? Muito simples. Veja que este azul de metileno está concentrado em uma certa quantidade total, mas nós apenas retiramos uma pequena quantidade de mililitros para fazer esse todo o processo de diluição em série. Então, para determinar o fator de diluição, nesse caso, basta você dizer assim, veja, a quantidade que nós retiramos deste recipiente concentrado, ela vamos chamar de soluto. Soluto ou simplesmente alíquota, tá bom? Nos livros, quando você encontrarem essa palavra, alíquota, estão a dizer soluto. Então, a ser assim, alíquota, tá bom? Alíquota, o volume do soluto, nesse caso é alíquota, o volume do soluto deve ser obtido através da razão entre o volume da solução, a razão entre o volume da solução com o DF, onde o nosso DF está aqui, é o fator de diluição. Esta fórmula, então, ela vai fazer com que a gente determine este fator de diluição. Uma vez que a alíquota já temos, ou seja, o volume do soluto já existe. Essa expressão ou ainda esta, não tem problema. Qual? A alíquota ou volume de soluto também pode ser obtida através da razão entre o volume aqui é o volume da solução, enquanto que aqui é o volume do soluto. Desculpa, volume do solvente. Tá vendo? Volume do solvente dividido por DF menos 1. DF menos 1. Ok? Aí vai depender de você qual das expressões vai usar para determinar o fator de diluição. Tá certo? Então, matematicamente, podemos determinar esse fator de diluição. Aqui logo, geralmente o fator de diluição é determinado logo aqui no princípio, entre o concentrado e o primeiro tubo, tá bom? O resto lá, então pode ser, o resto só fica a ampliação do fator de diluição, exponencialmente ou não. A ser assim, logo aqui no princípio, podemos determinar o fator de diluição. Então a alíquota, que é o volume do concentrado que for retirado aqui, em termos de mililitros, é 0,5. Vamos fazer o seguinte, usando essa fórmula, tá bom? 0,5
mililitros vai ser igual volume da solução. O quê? Se este aqui é soluto, então 1 mililitro de solução que já continha, da água neste caso, que já continha neste recipiente, veja só, em comparação, este aqui é menor que este. Então, a ser assim, este será o nosso solvente, soluto solvente, tá bom? Então, a solução é obtida, ou o volume da solução é obtido através da soma dos volumes do soluto e do solvente. Então, fica 0,5 mais 1 mililitro, dividido por DF, porque nós estamos à procura desse fator de diluição. Aqui logo no princípio, entre o concentrado e este volume. Então, pronto, vocês sabem muito bem, determinando esse fator de diluição, é simplesmente fazer isto, 1,5, que é da soma de 1 mais 0,5, dividido por 0,5. Ok. Bem calculado, você encontra o número 3. Tá bom? Encontra o número 3. Significa que o fator de diluição neste processo aqui é 3. Agora, é preciso verificar se será ampliado exponencialmente ou não. Veja, vamos verificar a quantidade do líquido que está no recipiente não variou, é mesmo a mesma quantidade. Agora, verificamos ainda, foi retirado aqui uma quantidade que é a mesma em todo o processo. Então, nós estamos esperando aqui que o fator de diluição deve ser ampliado exponencialmente. Não há variação dos volumes a serem pipetados ou pipetados, tá bom? Não há variação do volume. Então, a nossa ampliação do fator de diluição é exponencial. Muito simples. Ok? Então, podemos logo no princípio determinar o fator, a proporção do fator de diluição. Aqui no primeiro tubo. Então, vamos chamar P1. P1. Tá bom? Mas existe uma equação que essa equação é obtida logo aqui. Tá vendo? A proporção da diluição P. Então, vamos fazer o seguinte. A proporção de tubos sucessivos na diluição sucessiva também, ela é, quando for exponencial, é só fazer isso. 1 sobre DF. Não se esqueçam que neste exercício eu acabei dizendo que o 10 é o nosso fator de diluição. Fator de diluição, então, é 1 sobre fator de diluição. Quando não houver variação de volumes a serem pipetados, então é uma ampliação exponencial. Dessa forma aqui. Então, esta fórmula aqui, ela determina as proporções que a gente vai obter nos tubos sucessivos. O que é N? O que é N? Então, este N aqui, ele determina o número de tubos. Tá vendo? São tubos. Tubo número 1, são tubos, tá? São tubos. Número 1, vamos colocar aqui o número 2, número 3, assim sucessivamente, até que encontremos o tubo pelo qual a concentração é desejada. Tá bom. A ser assim, podemos voltar para aqui. Podemos voltar aqui então para determinar, usando aquela fórmula que está aí, para determinar qual é a proporção no início. Então vai ser igual a 1 sobre DF. Nós encontramos logo no princípio, DF é 3, tá bom? DF é 3, logo proporção aqui vai ser igual a 1/3. Aqui, no princípio. Então, para o segundo tubo, qual é a proporção? Não tem problemas. O segundo tubo. Aquela fórmula que está ali, então, no lugar de N, é simplesmente fazer isso. Vai fazer isto, tá? Fazer isso aqui também é 2, tá? Aqui é 1 sobre 3. 1 sobre 3, porque DF vai ser o mesmo. 1 sobre 3 ao quadrado. A ser assim fica 1 sobre 9. Tá bom?
Então, com o mesmo raciocínio, é possível determinar a proporção em 3, que será então a 1 sobre 27, e finalmente a proporção no tubo onde a gente obteve a concentração desejada. É no tubo 4. Então vai se levar com o mesmo raciocínio ainda, fica 1 sobre 81. 1 sobre 81. Então, a concentração desejada é obtida no quarto ponto, que é 1 sobre 81. No tubo número 3, então é 1 sobre 27. No tubo número 2 é 1 sobre 9. Ok? Há situações em que, por exemplo, este fator de diluição não é ampliado exponencialmente. É o caso em que há variação de volumes. Por exemplo, aqui, há a situação em que uma certa quantidade a ser removida de um concentrado encontre um recipiente contendo um volume, no início, que seja diferente a restantes tubos. Agora aí, haverá variação. Haverá variação de volume a ser pipetado. Ok? E veremos daqui a pouco o caso do ponto B, essas situações de onde há variação de volume, onde há ampliação não exponencial. Está claro? Ok? Ok, turma. Então, no ponto B, vamos resolver algum exercício, por exemplo, que numa situação de diluição em série, numa situação em que há variação de volume, diferentemente deste caso aqui, onde não houve variação dos volumes a serem pipetados. Tá bom? Aqui não há variação de volume. Variação de volumes. Agora, neste caso aqui, nós estaremos perante uma variação de volume até pipetado. Então aqui há variação de volume. Há variação de volume. Ok. É o caso, por exemplo, em que temos um concentrado, está claro? Temos um concentrado. Vamos dar o mesmo exemplo contendo 4 tubos de ensaio. Tá bom? 4 tubos de ensaios. Tendo em conta que a gente vai obter a nossa concentração desejada no quarto tubo de ensaio. Tá bom? No quarto tubo de ensaio. Não se esqueçam ainda que os tubos de ensaio são colocados na mesa. Ok? Agora, nessa situação, suponhamos que o primeiro tubo contenha uma quantidade maior de solvente, tá bom? O fluido que estiver colocado neste recipiente. Por exemplo, 0,9 mililitros. E os restantes tubos de 2 até 3, os 3 tubos, mas contendo a mesma quantidade. Por exemplo, de 0,5 mililitros, depende. Tá bom? 0,5 mililitros, 0,5 mililitros, 0,5 mililitros. Ok? Então, verificando bem a nossa diluição em série, o primeiro tubo, vamos colocar aqui, primeiro tubo, tá bom? Então, com o estilo da caneta, podemos marcar os tubos, para não confundirmos. O segundo tubo, o terceiro tubo, o quarto tubo. Então, vamos retirar uma quantidade, aqui, suponhamos que seja mesmo azul de metileno, por exemplo, uma certa quantidade, por exemplo, 0,1 mililitro, ok? No princípio, há esta relação entre o concentrado com o volume inicial. Quando eu digo volume inicial, o volume que está contido no primeiro tubo. Há uma relação. É aqui onde a gente pretende determinar o fator de diluição. Mas, como aqui há variação, verifique só, haverá variação.
a variação de tal forma que, por exemplo, se nós homogeneizarmos 0,1 mililitro com 0,9 e depois descobrimos que não é a solução desejada, então retira-se, por exemplo, uma quantidade aqui, não a mesma do inicial. Então, por exemplo, 0,5 mililitros retirados daqui para o segundo tubo, e depois a gente diz que não é essa a concentração que a gente deseja. Fazemos a mesmíssima coisa, retirando a mesma quantidade, 0,5 mililitros, também não é a solução desejada, retiramos a mesma quantidade, também de 0,5 mililitros, e no fim descobrimos que é essa a solução que a gente deseja, ok? Que a gente deseja, no quarto tubo. Então veja, aqui sim, aqui há variação de volume, tá bem? No princípio tiramos 0,1 para um recipiente que já continha um líquido ou água a 0,1 mililitro. E depois não desejamos ou não pretendemos retirar a mesma quantidade do concentrado, mas sim houve uma alteração. Então retiramos 0,5 mililitro. Ok? E aqui permaneceu o sistema. Claro. Ok. Então, neste tipo de diluição em série, não haverá ampliação de fator, ou seja, a ampliação de fator de diluição não será exponencial. Agora, como fica? É muito simples. Sempre no princípio vamos determinar o fator de diluição, no princípio. Aqui. Vamos determinar o fator de diluição. Para depois, através de uma equação muito simples, para determinar as proporções, que é igual a essa, vou colocar aqui, P de N, proporções, isto vai ser igual a P0 vezes Pn menos uma unidade. Ok? Essa expressão, então, determina as proporções dos diferentes tubos quando a solução é diluída em série, onde a ampliação do fator de diluição não é exponencial. Veja só que não há exponencialidade de proporção, tá bom? Não há. Agora, aqui mesmo, o N ainda é mesmo, determina o número dos tubos, né? O número dos tubos, ok? Partindo do primeiro até o último tubo, tá bem? Até o último tubo, onde a gente obtém a concentração desejada. A ser assim, qual é a relação que há de existir aqui no princípio entre o concentrado e o primeiro tubo? Simplesmente, temos o valor de alicota em mililitros, tá bom? Alicota em mililitros, então vamos, desta vez, por exemplo, usar esta relação entre a alicota e o solvente. Enquanto que esta relação entre a alicota e a solução final, a gente resolveu usando esse exercício da linha A, agora vamos usar essa, não há problemas. Vamos usar essa, a relação entre a alicota e o solvente. Então vamos dizer o seguinte, vamos passar para aqui. Alicota, a equação será igual à razão entre D aqui no denominador DF menos 1 e aqui o volume do solvente. Ok? Então, a alicota é a quantidade concentrada. Tá bom? A alicota, temos aqui 0,1, vai ser igual. Este não será o volume de solução, mas o volume do solvente. O solvente logo está aqui no primeiro tubo. Então, teremos rapidamente, não é para somar, não é o volume da solução, como fizemos lá, é o volume do solvente. Então, 0,9 dividido por DF menos 1. Ok? Então, vocês são bons fazendo isso matematicamente. A gente percebe logo que é só fazer isso. 0,1 multiplicado, ou seja, vamos apagar diretamente, vocês são bons. DF menos 0,1 igual a 0,9, tá bom? 0,9. Então, veja só. Então, 0,1 DF vai ser igual a esse sinal negativo, vai para lá, vai adicionar
dá 0,1 com 0,9, a soma disso dá 1, tá bom? Dá 1. Então, a ser assim, rapidamente nós teremos o fator de diluição, tá bom? O fator de diluição, que é 1 sobre 0,1. 0,1, não 0,5. Então, 1 dividido por 0,1, isto dará 10, tá bom? Já temos o fator de diluição deste sistema de diluição em série, aqui logo no princípio. A ser assim, teremos proporção no início, já existe, é 1 sobre 10, tá bom? É 1 sobre 10. Esta é a proporção do início. 1 sobre 10. Tá certo? Então, vejam que não foi retirado neste primeiro recipiente a mesma quantidade que foi retirado do concentrado. Não. Afinal, foram retirados 0,5 ml deste recipiente, que já tinha sido homogeneizado com esta concentração, tá bom? Foram retirados 0,5 ml para este recipiente, onde também continha 0,5 ml. Estamos juntos? A ser assim, agora somos obrigados a determinar o novo fator de diluição. O novo, porque houve uma alteração de volumes aqui, daqui para lá. Então, vamos fazer de novo, determinar de novo o novo fator de diluição. Ok? Em que as proporções, se não houver mais outra variação de volume, então nós determinaremos as outras proporções usando essa fórmula, tá bom? Por isso que diz que o M deve ser maior que 1. Não se esqueçam que o M indica o número de tubos. Então, primeira posição, segunda posição. A primeira posição já determinamos a proporção, ok? Mas de 2 para lá, ou do segundo tubo para o último tubo, nós usaremos esta fórmula para determinar as proporções seguintes, ok? A ser assim, então vamos. Qual é o concentrado? A alicota que sai desse tubo é 0,5. E depois, veja só, o solvente 0,5. Vamos fazer o seguinte, usando essa fórmula que está aqui, esta, tá bom? De alicota, é possível também determinarmos, não tem problema. Ou podemos usar aquela fórmula ou esta. A ser assim, teremos 0,5 de alicotas vai ser igual a razão entre 0,5, tá bom? Então, dividido por DF menos 1. A ser assim, seguindo os mesmos princípios da resolução, desta resolução aqui, então teremos um DF aqui, fator de diluição neste processo entre o primeiro tubo e o segundo tubo. Resolvido corretamente, nós teremos como fator de diluição 2, tá bom? Então, a partir daqui, este é o nosso P0, tá bom? Este é o nosso P0. Este 2, aliás, o fator de diluição 2, a gente determina o nosso P0, este, tá bom? Então será 1 sobre 2, porque a proporção em fator de diluição é 1 sobre o fator de diluição, então é 1 sobre 2. Então, como dissemos lá atrás, é 1 sobre 2, ok. Seguidamente, a gente então determina a proporção no tubo 2, tá bom? Proporção no tubo 2, tubo 2. Então é P0, que é este, 1 sobre 2, multiplicado por P2 menos 1. 2 menos 1 é 1. E P1 a gente já tem determinado, que é este. Então, vamos fazer 1 dividido por 2 vezes P1. P1 é 1 sobre 10. Então, é igual a 1 sobre 20. Tá bom? Significa que neste segundo tubo, a nossa proporção, não este terceiro, desculpa, esse terceiro tubo, neste segundo tubo,
a nossa proporção vai ser igual a 1 sobre 20. Aqui era 1 sobre 10, no segundo tubo 1 sobre 20. Então, é P2. Este aqui é P3. A ser assim, o nosso P3 vai ser igual ainda a nossa proporção padrão, 1 sobre 2, multiplicado por P2 já. P2, porque é 3 menos 1 é 2. P2. P2 é 1 sobre 20. É só fazer isso. 1 sobre 20, tá bom? Que provém da multiplicação de 1 sobre 2 por 1 sobre 10. Tá bom? Não, 1 sobre 20, tá bom? 1 sobre 20 vezes a nossa proporção padrão, que é 1 sobre 2. Então, é 1 sobre 40. Tá bom? Então, a proporção 3 é 1 sobre 40. Usando o mesmo raciocínio, a gente tem a proporção 4. Tá bom? Que é 1 sobre 2 vezes 1 sobre 40. Então, teremos 1 sobre 80. Tá bom? Então, aqui, no fim, a proporção desejada, onde a gente teve a concentração que desejamos, então vai ser igual a 1 sobre 80, tá bom? Então, há um pouco de diferença. Quando houver uma variação de volumes, a gente, no princípio, determinamos a proporção inicial, mas veja só que retirou-se uma quantidade que não é essa. Agora, aqui é ali onde então se aplica esta fórmula aqui. Esta fórmula é específica para nas situações onde há variação de volume. Então, veja só, a ampliação do fator de diluição não é exponencial, tal como referenciamos no exercício A. Não é exponencial, 20, 40, veja só, 10, 20, 40, 80, não é exponencial. Tá certo. Ok, como nós já referenciamos, quer neste exercício ou aquele de A, na verdade, diluir uma solução em série é procurar diminuir a concentração até encontrar a concentração desejada. Então, como se determina essa concentração desejada? Tá bom? Desejada é a concentração final. Então, basta conhecer o fator de diluição, ou seja, a concentração final será a razão entre a concentração inicial por fator de diluição. Repito, concentração final vai ser a razão entre concentração inicial com fator de diluição. Veja só, esse exemplo aqui. Uma solução de hidróxido de sódio de 2 molares foi diluída 2 vezes. Primeiro diluíram 1/5 e depois diluíram 1/10. Então, qual é a concentração final? Muito simples. Então, neste nosso exercício, uma solução de hidróxido de sódio de 2 molares foi diluída 1/5 e depois diluída novamente 1/10. Então, pretende-se determinar a concentração final. Muito simples. A nossa expressão ela diz que a concentração final basta multiplicar a concentração anterior pelo fator de diluição. Nesse caso, esta proporção de 1 sobre o fator de diluição. Ok. No início, a concentração em molares dessa solução foi de 2 molares. Então, vamos colocar 2 molares. 2 molares, ok? Esses 2 molares foram diluídos numa proporção de 1/5. Então, basta multiplicar esta proporção do 1/5 com a concentração anterior, nesse caso inicial. Qual é? É de 2 molares. Então, teremos, veja só, 2 sobre 5 molares, o que equivale a 0,4 molares. Tá bom? 0,4 molares. Veja só, houve uma diminuição de concentração. O objetivo real de fazer as diluições, que é para diminuir a concentração. Agora, no terceiro, diluíram de novo esta concentração em 1/10, numa proporção de 1/10. Basta multiplicar esta proporção 1/10 pela concentração anterior. Então, 0,4. Isto
resolvido, vamos ter um valor correspondente a 0,04 molares, tá bom? 0,4 molares. Então, está verificado que, afinal, diluir uma solução é diminuir a sua concentração. Tá aí? Tínhamos 2, fomos para 0,4, agora diminui ainda cada vez mais. 0, se ainda continuarmos, sempre haverá uma diminuição de concentração. Agora, como nós desejávamos, diluímos esta solução até 2 vezes, até no último ponto, 1/10, a concentração final foi essa. Tá bom? Muito claro. Obrigado.